Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Professor de Física mais uma vez aqui. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante que é o fluxo de calor, né? A gente está falando de termologia, de termometria. Calor é energia térmica em trânsito que flui do corpo mais quente para o mais frio. Mas como é que isso acontece, né? Essa transferência de calor de um corpo mais quente para o mais frio é chamado de fluxo de calor, tá certo? Então é isso que a gente vai tratar nesse momento aqui nessa aula. O fluxo de calor ele é definido como, olha, fluxo, letrinha grega, φ, é a quantidade de calor que num determinado tempo. Fluxo de calor, lógico que é a quantidade de calor que passa num determinado tempo. Olha a definição geral de fluxo de calor. É um Q dividido por um ΔT, onde o Q, essa quantidade de calor é medida em calorias, o tempo é dado em segundos, e o fluxo de calor, caloria por segundo, né? O fluxo de calor é a velocidade com que o calor flui de um corpo para o outro. Essa velocidade, né, que a energia térmica se transfere de um corpo para o outro, ela depende do material, né, nos metais, no isopor. Cada material ela tem a característica de permitir, com maior ou menor facilidade, a transferência dessa energia térmica. E essa característica do material, ela é determinada por uma letrinha chamada coeficiente de condutibilidade térmica, é o K do material. Se o material tem um K grande, ele é um bom condutor de calor. Se ele tem um K pequeno, ele é um mau condutor de calor. Então, se ele tem um coeficiente de condutibilidade térmica grande, ele permite facilmente a transferência. Pequeno, não vai permitir facilmente, vai dificultar a passagem de energia térmica. Pessoal, mas o que isso pode me ajudar, né? O que isso tem a ver com a minha vida? Imagine você aí na sua casa ou na sala de aula, você põe a mão na sua cadeira, na sua mesa. Você põe a mão na parte metálica dela e põe a mão na parte de madeira. Qual você vai pensar? O que você acha que está mais frio? A parte metálica ou a parte de madeira? Por exemplo, se a gente pegar aqui uma mesa, se a gente pegar uma cadeira, imaginem vocês uma cadeira. Se você põe a mão na parte metálica e na parte de madeira, o que você acha que está mais frio? Pense um pouquinho. Opa, nós somos tentados, né, pelo senso comum a dizer que a parte metálica ela está mais fria do que a parte de madeira. E eu digo para vocês, né, não tem porquê a parte de metal estar mais fria do que a parte de madeira. Elas estão no mesmo ambiente, elas estão na mesma temperatura. O pessoal aí que achou que a parte metálica está mais fria se enganou. Pessoal, mas como assim? Eu senti a parte metálica mais fria. Isso é uma sensação térmica. A velocidade com que o calor do seu corpo passa para a parte metálica é muito maior do que a velocidade que o calor do seu corpo passa para a parte de madeira. Isso é uma sensação térmica. Ok? A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está sentindo. Na física tem que ter comprovação científica. Ok? Mas o que acontece? O coeficiente de condutibilidade térmica do metal é muito maior do que da madeira. O calor passa mais rápido para o metal, né? Então você tem a sensação térmica de que a parte metálica está mais fria, mas na realidade elas estão na mesma temperatura, ok? O fluxo de calor da sua mão é maior para o metal do que para a madeira.
Então é nesse sentido que a gente vai calcular, aprendendo aqui a calcular o fluxo de calor. Veja o esquema. Se a gente tem uma haste metálica, né? Temperatura no início, temperatura A, temperatura no fim, temperatura B. Se a temperatura de A é maior do que a temperatura de B, uma diferença de temperatura sempre do corpo mais quente para o mais frio, vai acontecer um fluxo de calor de A para B, do mais quente para o mais frio. Mas como é que esse fluxo depende do quê? Ó, quanto maior esse comprimento, mais difícil vai ser a passagem, é o caminho mais longo para essa energia passar. Então, o fluxo de calor é inversamente proporcional ao comprimento L dessa haste metálica. Agora, veja bem, a área da secção transversal, né? Se eu pegar a caneta aqui, isso aqui é a área da secção transversal dessa haste. Se essa área é grande, é um espaço maior para o calor fluir. Então, o fluxo de calor ele é diretamente proporcional a essa área da secção. Quanto maior a área, mais fácil de passar, maior o espaço, então o fluxo é melhor. E esse fluxo naturalmente depende do material, do coeficiente de condutibilidade térmica. Tá? Então, resumindo, se eu tenho uma haste, diferença de temperatura, na parte A está maior do que a parte B, vai acontecer um fluxo. Esse fluxo é inversamente proporcional ao comprimento e é diretamente proporcional à área e diretamente proporcional ao coeficiente de condutibilidade térmica. O cientista que estudou e equacionou isso foi o senhor Fourier. Ele criou a lei, olha o fluxo diretamente proporcional ao coeficiente de condutibilidade térmica. Se eu aumento esse coeficiente, eu aumento o fluxo. Diretamente proporcional à área da secção transversal. Se eu aumentar a área, eu aumento o fluxo. Diretamente proporcional à variação de temperatura. Se tiver uma variação maior, aqui mais quente e aqui mais frio, ajuda o fluxo de calor. Então é diretamente proporcional à variação de temperatura. E é inversamente proporcional ao comprimento, está aqui embaixo. Tá certo? Então essa lei de Fourier é utilizada para calcular o fluxo de calor. Pessoal, mas onde esses quais exemplos, né, desse fluxo de calor? Se a gente pega uma garrafa térmica, uma garrafa de café, é um isolante, ela não quer que haja fluxo de calor. A geladeira é um isolante, ela não quer que haja fluxo de calor entre o meio externo e interno. Ok? Então, existem várias situações no nosso cotidiano que a gente pode calcular o fluxo de calor. Vamos seguir aqui o nosso exemplo, um exemplo hipotético aqui, ó. Calcule o fluxo de calor por uma janela. Imagine a janela da sua casa toda fechada. Essa janela ela tem 160 centímetros de altura, tá certo? Uma janela bem alta, 160 centímetros de altura, e ela tem 50 centímetros de largura. 160 centímetros de altura, 50 centímetros de largura. E ela tem uma espessura de 2 centímetros. Ok? Se a gente considerar que o coeficiente de condutibilidade térmica do vidro que produz a janela é 2 vezes 10 a menos 3 calorias por segundo por centímetro graus Celsius. Lembrando que esse coeficiente é fluxo de calor, que é dado em caloria. Ele depende do tempo, com a velocidade com que esse calor flui. Tempo dado em segundos, depende da espessura do material, que aqui é dado em centímetros, e depende da temperatura, que é dada em graus Celsius. Vamos fazer uma ilustração aqui, ó. Imagine a janela. Pessoal, estão entendendo daqui? Vamos dar sequência aí.
Pessoal, vamos lá, para o nosso exemplo. Vamos fazer uma ilustração dessa janela, ó. 160 centímetros de altura, 50 centímetros de largura. Agora veja bem a espessura. A espessura dela é de 2 centímetros. Aqui, ó, vai estar 2 centímetros. O fluxo vai passar, ó, da parte externa. A gente olha a temperatura na parte externa, está 40 graus. Temperatura inicial, 40 graus lá fora. Imagine que aqui dentro está com o arzinho condicionado 15 graus. Tá certo? Lá fora 40 graus, aqui dentro 15 graus, a espessura da janela 2 centímetros. Essa janela tem 160 de altura e 50 de largura. Qual é o fluxo de calor por essa janela? Qual é o fluxo de calor que está vindo do meio externo para o meio interno? Vamos calcular isso. Ó, para mim calcular eu preciso da fórmula. O K foi me fornecido, ali 2 vezes 10 a menos 3 calorias por centímetro segundo grau Celsius. A variação de temperatura eu posso calcular, ó. Se externo é 40 e interno é 15, a variação é 40 menos 15. 40 menos 15, 25 graus Celsius é a variação de temperatura. O que eu preciso mais? A área. Qual que é a área dessa janela? A área de um retângulo, né, que forma a janela, é o produto dos lados. 160 vezes 50. Eu vou achar essa área. Vamos fazer essa continha aqui, ó, 160 vezes 50. Simples, nada. 5 vezes 1, 5, 3, 8.000 centímetros quadrados. 8.000 centímetros quadrados. O que é centímetro quadrado, professor? Centímetro aqui vezes centímetro aqui me dá centímetro quadrado. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Então eu tenho mais um dado. Eu tenho a variação de temperatura, tenho a área da secção transversal e eu tenho o comprimento. Qual é o comprimento que esse calor vai perseguir, vai ter que percorrer? De fora para dentro, né? Ultrapassando a janela por essa espessura. Então o comprimento 2 centímetros. Então aqui eu tenho os dados necessários para me fazer esse cálculo desse fluxo de calor por essa janela. Agora eu vou precisar aplicar na formulazinha, ó. Fluxo de calor constante, área, variação de temperatura, dividido pelo comprimento. Fechou? Eu tenho que substituir os valores aqui. Sim, vamos substituir esses valores, ó. Fluxo de calor constante, 2 vezes 10 a menos 3. Área, 8.000. 8.000 eu posso escrever na potência de 10. 8 vezes 10 a terceira. 8 vezes 1.000. 8 vezes 10 a terceira. Variação de temperatura, 25. Comprimento, 2. Agora eu posso fazer esses cálculos aqui, ó. Só dar uma organizada. Eu posso fazer esses cálculos, ó. Esse 2 eu posso cancelar com esse 2. 2 dividido por 2, 1. 8 vezes 25, é só fazer a continha, ó. 4 vezes 25 é 100. 8 vezes 25 é 200. Então eu vou ter 200. Ó, 10 a menos 3 vezes 10 a terceira, multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base que soma. Menos 3 mais 3, 0. 10 elevado a 0 é 1. Então eu posso cancelar esse com esse. Ok? Então o meu fluxo de calor será 200 calorias, né, por segundo.
Professor, por que eu sei que é 200 calorias por segundo? Ó, nessa constante eu tenho caloria em cima e tenho segundo, centímetro, graus Celsius. Aqui eu vou cancelar o graus Celsius aqui. Eu vou cancelar aqui na área centímetro, um centímetro quadrado com centímetro. Aqui. O Celsius eu cancelo aqui, a área eu cancelo aqui, de forma que no final vai sobrar a caloria e o segundo. Ok? Então, nós temos aí um fluxo de calor, 200 calorias por segundo nessa janela. Pessoal, como sempre, para se aprender é bom tentar resolver esse exercício, parar o vídeo, pausar o vídeo, resolver o exercício, depois tentar olhar a resolução, buscando aprender e entender essas teorias aí. Tá certo? Para hoje, pessoal, essas informações. Até a próxima aula. Fiquem todos na paz.